Quando apareceu, agora estamos. Estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui começando a nossa live com a professora Laura Forrivecker. Se eu falar errado, a senhora me corrige. Para discutir um pouco sobre território e saúde. Quanto o território pode ser potente para se pensar saúde, política pública, educação em saúde, e o quanto também a professora Laura traz de experiências super potente, de dedicação a esse pontinho só dentro de tantas coisas que a professora faz e se dedica, para a gente pensar um pouco no território dessa potência e quanto isso puxa a pensar a solidariedade em tempos que nós estamos hoje, mas pensando também que é uma temática que isso, para pensar saúde, é sempre presente, é sempre importante. O contexto que a gente está, então, é muito mais de se pensar outras formas de solidariedade, de se pensar cuidado, de se pensar saúde. Então, a gente está aproveitando a onda para também falar um pouquinho, agradecer desde já, professora, a sua presença e a sua disponibilidade para conversar um pouquinho com a gente. O que a gente acabou de saber, então, que oficialmente o ministro Mandetta foi exonerado, foi demitido, né? Então, a gente vai colocar na roda, aproveitar, então, essa oportunidade de colocar na roda um pouco a professora comentar sobre o quanto que essa instabilidade política partidária pode influenciar para se pensar as ações, né, de combate ao Covid, mas enquanto mesmo produção de saúde pública e saúde coletiva. Professora, muito obrigada pela sua presença. Eu vou pedir que a senhora se apresente da forma que a senhora desejar, do tanto que a senhora quiser dizer, um pouquinho de onde vai, de onde vem, da senhora, do que a senhora se dedica, e o que a senhora achou dessa notícia fresquinha que acabou de acontecer, que é oficialmente a demissão do ministro Mandetta. Obrigada, presidente. Bom, boa tarde. Bem bom estar aqui com vocês, fiquei bem animada da gente poder fazer essa conversa. Você falou certinho meu nome, não preciso corrigir. Eu sou atualmente professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, trabalho tanto na graduação de saúde pública como na pós-graduação. A faculdade é velha, antiga, chama de saúde pública, e a graduação vai ficar sendo saúde pública, mas ela claramente é construída no campo da saúde coletiva, e eu estou falando isso porque eu acho que esse é um gancho para a gente fazer essa conversa sobre a demissão do ministro, né? Acho que... vou pedir licença que eu vou fechar a janela, porque o panelaço vai atrapalhar. Espera só um pouquinho. Fica em casa, a senhora já está em casa. Porque está mal panelaço aqui. Geralmente eu participo. Bom, mas, então eu ia dizer que acho que desde o governo do Temer, esse movimento de produzir um afastamento do Ministério da Saúde, vamos dizer assim, de uma aposta mais importante na construção da saúde como um direito, já vinha se processando, né? Então, acho que, inclusive, as eleições municipais de 2016 produziram prefeituras e muitos secretários municipais que não tinham nada a ver com o assunto, vamos dizer assim, da construção do SUS e da saúde como um direito e pensado como uma política pública. Muita gente veio do setor privado, ser secretário, e aqui, por exemplo, eu moro em São Paulo, e a gente tem médicos do setor privado na Secretaria Municipal, na Secretaria Estadual, que então tem um certo desenho político que, vamos dizer assim, envolve um amplo espectro partidário, né, de afastamento, de descolamento, de separação, de redução do Sistema Único de Saúde a um conjunto de serviços que, de preferência, serviria para atender uma parcela bem pobre da população, que não teria mesmo uma coisa bem focalizada. Eu acho que esse movimento vinha vindo de maneira importante, acho que o próprio Mandetta, vamos lá, assim, agravado com a EC 95, então, é uma sucessão de ataques,
no âmbito federal e em todos os âmbitos, né, eu diria, para reduzir, restringir, enfraquecer, empobrecer o SUS como uma aposta de construção mais democrática da vida, em favor de muito menos, né, desigualdade, levando em consideração a gente pensar a saúde de um modo ampliado, em que não só as condições materiais da existência, mas todo o processo de produção da vida importa para pensar políticas de saúde, não só assistência médica individual, né, que tem sido o tom progressivamente adotado pelo Ministério da Saúde, enfim. Então, eu diria, o Mandetta vinha nessa toada como ministro, mas enfim, na chegada da pandemia, no mínimo, ele adotou uma postura que é de reconhecer que a pandemia era um problema de saúde pública, reconhecer que o Sistema Único de Saúde era importante na produção de uma resposta e, digamos assim, diante da inexistência de vacina ou de remédio, estar de acordo com a ideia de que o distanciamento social é uma medida decisiva para retardar, vamos dizer assim, o espalhamento da infecção, né, viral. Acho que tinha muitos problemas na resposta que o Ministério da Saúde conseguia dar. Acho que nesse processo todo de desmonte, muita coisa foi desmontada. Acho que há muita lentidão nas respostas e uma grande dificuldade de articulação interfederativa, mas, pelo menos, o Mandetta falava assim, o SUS tem 3 esferas de gestão, precisa conversar com os secretários municipais e os secretários estaduais. Enfim, o Ministério da Saúde emitia boletins técnicos que serviam para orientar várias coisas. Então, acho que dentro de um quadro de fragilidade muito importante da gestão federal em relação ao SUS, ele estava cumprindo um papel, vamos dizer assim, digno, de pelo menos fazer medidas fundamentais para o enfrentamento. E eu diria, se fosse para não parar, se o argumento fosse não parar a economia, eles deviam ter adotado e rapidamente construído a possibilidade de uma ampla testagem, porque com uma ampla testagem seria até possível fazer isolamentos mais seletivos. Mas o Brasil ficou um pouco numa política do nem testa, nem faz isolamento direito. Então, acho que o primeiro chamado foi mais forte. Na primeira semana do chamamento de isolamento, acho que houve uma participação importante, mas tanto o governo federal como os governos estaduais, e aqui no caso no município de São Paulo, fazem um convite ao isolamento como eu falo assim, é um convite neoliberal ao isolamento, ou ao distanciamento social, porque assim, eu convido e você aceita, se você quiser e se você puder. Se você não quiser, se você não puder, o problema é seu, quer dizer, mais ou menos, entendeu? Porque todo mundo, quer dizer, foi rapidamente crescendo no país a visibilidade de que, para uma parcela importante da população, o isolamento ou o distanciamento social só seria possível mediante fortes aportes públicos, tanto em relação à renda, alimentação, como o enfrentamento de condições de aglomerado que dificultariam o isolamento de sintomáticos respiratórios, uma parcela muito significativa dos domicílios, principalmente nas grandes regiões urbanas, né? E eu digo que é um distanciamento neoliberal, porque, então, eles convidam, mas as providências para que isso possa ser uma medida de proteção que inclua toda a população, essas medidas não entram no arsenal. Então, fica um chamado, tudo bem, é um chamado esclarecido, melhor ter o chamado do que não ter o chamado, mas faltam muitas providências, né? Então, políticas mais gerais para efetivar esse... Então, aqui,
no município de São Paulo, por exemplo, é muito claro. No primeiro momento, houve uma participação de um contingente importante da população no distanciamento, mas rapidamente tem gente que não suporta, não trabalha, não come. Não é possível. Então, as pessoas, aos poucos, vão, inclusive, mesmo sabendo, a gente vai conversando nos diferentes territórios, e a fala eu sei que é importante, eu gostaria de ficar em casa, eu estou com muito medo, mas não tem jeito, eu tenho que sair, não tem como, né? E acho que a gente até tem conseguido dar visibilidade para esses problemas, mas as políticas, quer dizer, a gente está contando muito mais com as ações solidárias para tentar preencher uma lacuna que, para ser preenchida para valer, dependeria de medidas, de políticas públicas muito mais incisivas, ágeis e abrangentes. Não os R$ 600 pedido pelo aplicativo, não isso, né? Mas coisas muito mais vigorosas para, enfim, que inclusive desacelerariam menos a economia do que da maneira como eles estão fazendo aqui, né? Enfim, vamos dizer assim, que produzir saúde e vida protege mais a economia do que expor as pessoas à doença e à morte, né? Então, acho que o Mandetta fez esse enfrentamento, o presidente suporta muito pouco, eu acho que principalmente o fato de que, enfim, acho que ele tem um problema de não suportar que o Mandetta tem 76% de aprovação, ele tem 30 e poucos, isso é insuportável, né? Acho que ele foi atrás de um substituto que defendesse as coisas que ele defende, acho bem difícil conseguir, mas talvez ele tenha feito, não conheço esse oncologista aí que foi, quando eu entrei na internet para ver, eu vi que na época da formação do governo, do Bolsonaro, ele já tinha sido cogitado para ser ministro. Enfim, então ele participou da campanha, ele vamos lá, bolsonarista raiz. Mas tenho a impressão de que talvez o acordo possível, porque é bem difícil para qualquer profissional de saúde, nessa conjuntura, defender ideias como as que o presidente vem defendendo, né? Então, talvez o acordo seja: eu não bato em você em público, menos enfrentamentos, serei mais discreto, não conversaria com os governadores, sei lá, que raio de acordo pode ter sido, mas acho que é bastante problemático. Qualquer transição num momento como esse é problemática, né? Ainda mais quando ela corre o risco de enfraquecer determinadas medidas que são bem importantes e vai causar certamente uma confusão enorme nos quadros do Ministério, né? Então, certamente teremos prejuízos, não será uma coisa tranquila. Já estava difícil, o Brasil nem testa, nem faz distanciamento social radical, nem protege a saúde das pessoas, enfim. Então, acho que a perspectiva não é muito simpática para nós, infelizmente. Sim, e pensando toda a análise da senhora, assim, a gente acaba que começa a entrar, pensar o território como crucial para se pensar essa produção de vida, né? E o quanto que a potência existe nela, até para a gente trabalhar um pouco do possível, né? Pensando nessa situação de política partidária que a gente está, das limitações do sistema, do desmonte que tem sobre o sistema, sobre a motivação dos profissionais, das pessoas, da potência do território, né? Então, a gente entra um pouquinho, então, agora para conversar um pouco dessa potência do território, em vários sentidos, em vários movimentos, né? Porque quando eu penso em território, eu penso muito em movimento. Então, como é que a gente pensa esse movimento dentro de uma política pública, dentro da educação em saúde, né? Eu vou perguntar para a senhora agora, como que o elemento do território, a questão do território, entrou como importante para a senhora começar a desenvolver? Em que momento a senhora estava, da sua trajetória, que a senhora veio e falou assim, vou me dedicar ao território, ou foi da experiência profissional, acadêmica? Conta um pouquinho para a gente dessa raiz da importância do território para a senhora. Acho que foi, eu vou dizer que a primeira vez, o primeiro momento em que a força do território para interrogar a organização do trabalho de que eu participava aconteceu, foi quando eu era gerente de UBS,
no município de São Paulo, no governo... Eu fui gerente um pedacinho do governo do Jânio e depois todo o governo da Luísa Erundina, né, aqui em São Paulo. Lá, bem no comecinho da criação do SUS. Era 87, 88, 89, era bem no comecinho mesmo da oficialização, porque, na verdade, o processo vinha vindo, né? Tem um momento lá da Constituição, mas a construção de um sistema de saúde já vinha andando, né? E era uma UBS grande, que tinha... era grande mesmo, tinha 80, 90 trabalhadores, não existia saúde da família naquela época, era uma UBS, só existia o UBS tradicional, mas era uma UBS que tinha muito compromisso com o território ao redor, vamos dizer assim. A gente tinha muita conexão com as escolas, com as creches, a gente andava bastante nas favelas, a gente tinha umas dois ou três núcleos de favela no território que a gente, enfim, circulava, andava, mas num determinado momento a gente resolveu por conta própria, porque o município de São Paulo, a Secretaria de Saúde naquela época, resolveu fazer um movimento de territorialização nas regiões sul e leste, que são as regiões de maior periferia, vamos dizer assim, aqui em São Paulo, e aí eles resolveram fazer organizadamente, ordenadamente, um processo de territorialização nesses lugares. Mas eles convidaram pessoas de todas as regiões, eu trabalhava na região oeste, para participar da formação sobre isso. Aí as pessoas que vieram, que eram trabalhadores lá da unidade, vieram muito entusiasmadas com a ideia, a gente falou assim, vamos fazer? Vamos fazer. Então, aí a gente organizou os trabalhadores todos, e naquela época, tinha de 90, tinha uns 2 ou 3 só que não topavam. E a gente resolveu andar pelo território, todo mundo andar pelo território. Dividimos, tarará, e fomos andando. Quando a gente voltou, recolher as coisas, recolher o que a gente tinha vivido, visto, enfim, com o que a gente tinha se encontrado, com muitas surpresas, né, para a maioria dos trabalhadores, que só, tirando os técnicos de enfermagem, que na época eram auxiliares de enfermagem, que moravam lá no território, a maioria vinha de fora para trabalhar e ir embora, né? E a conclusão que o coletivo de trabalhadores chegou foi que, conhecendo então o território, a gente descobriu que quem mais precisava do nosso cuidado não conseguia acessar a unidade. E isso botou em interrogação completamente todos os modos como a gente organizava o trabalho. Não só tudo, enfim, a construção da agenda, os modos como a gente se aproximava, que convites a gente fazia, enfim. Então, foi a primeira vez e mais, a gente também percebeu que a complexidade dos problemas com que a gente se encontrava, se abrindo ao território, vamos falar assim, a vida que existia ali, eram problemas que não se encaixavam nas caixinhas habituais das várias profissões. Realmente a gente precisava se juntar para inventar como a gente ia fazer, construir estratégias, enfim. Então, essa foi uma experiência muito marcante. Aliás, essa passagem na UBS foi muito marcante para tudo, porque foi ali também que, mesmo sem saber o nome, a gente foi criando o que depois eu aprendi que podia ser educação permanente. Pensar sobre o trabalho, rever o trabalho, rediscutir. Foi uma experiência de construção muito coletiva do processo de trabalho, e esse efeito, abrir-se para o território, foi fundamental para várias interrogações que a equipe pôde se fazer então. Quer dizer, as barreiras que a gente produzia, o que significava, qual era o efeito de várias das decisões que eram tomadas, levando em consideração o que seria mais prático para os trabalhadores, várias questões muito importantes a gente teve a oportunidade de experimentar ali. E vimos que não eram os trabalhadores com formação específica da saúde, tirando os auxiliares de enfermagem, eram os que viviam no território, conheciam a vida muito mais, faziam parte muito mais daquela vida e tinham uma potência para estabelecer conexão
que nos resultou muito preciosa. Então, não existia agente comunitário, mas aí era legal, porque daí, como não existia agente comunitário, ir para o território era de todos. Todo mundo topava igual? Não. Mas muita gente topava, e também as pessoas topavam coisas diferentes, vamos dizer assim, mas mudou o jeito de construir a relação com a creche, porque daí ela não era só um lugar que tem criança. Quem são as crianças que estão neste lugar? Quem são os pais da criança? Como é, onde eles moram, o que não sei o quê, enfim, um monte de coisa, onde eles trabalham, como é a vida, enfim. A vida das pessoas passou a nos convocar para pensar uma porção de coisas. Eu diria que isso foi uma coisa bem marcante. Na sequência, do meu trabalho, teve um outro momento, quer dizer, foi tudo bruscamente interrompido, porque o Maluf ganhou a eleição em São Paulo, foi um desastre, enfim. Na sequência, alguns anos depois, eu participei eu fazia um apoio a projetos que eram de mudança na formação em saúde, mas que tinham. Eu fui justamente para lá porque eu tinha uma experiência em gestão com participação popular enfim, e aí tinha começado a pensar na formação, porque o meu mestrado eu fiz lá sobre residência médica. Bom, enfim, e aí, como foi visível também nessa experiência, não vou ficar falando sobre isso, como quando realmente se abriam espaços para uma interação mais, quer dizer, um mergulho maior nos territórios, e uma interação realmente mais aberta, democrática, com os movimentos e suas questões, associações de moradores, mulheres X que existiam nos territórios, as interrogações e as questões que eles traziam eram muito poderosas para interrogar tanto o modo como os serviços eram organizados, como eu já tinha vivido, como a própria formação profissional, porque eram questões que, como a gente, enfim, perseguia, sei lá, a integralidade na formação, ou, enfim, várias coisas assim, quando a vida entrava, era mais possível a gente se aproximar de formulações e questões que nos aproximavam de pensar a integralidade do que quando a gente usava qualquer outro tipo de recurso. Existiam vários outros, mas então, foi ficando muito claro para mim que a vida, essa abertura para a vida no território, os modos de vida no território, as gentes do território, eram decisivas para interrogar coisas que eram necessários para produzir movimentos que pudessem nos aproximar de certas apostas que a construção do SUS trazia, mas que os modos como a política foi sendo produzida e como, vamos dizer assim, as diferentes forças em conflito, os valores que acabavam sendo produzidos nos afastavam de um conceito amplo de saúde, nos afastavam de nos preocupar com como a vida era, nos afastavam da ideia de que a produção da saúde não pode ser limitada à análise de indicadores, ela tem que ver com a potência de vida das pessoas, isso é uma construção que, embora tenha regularidades, é muito singular em cada território, em cada arranjo de vida, e como, enfim, como isso era poderoso, como esse encontro era muito poderoso para interrogar. E depois, anos mais tarde, passei lá pelo Ministério da Saúde, X não importa, a gente via assim, porque a saúde, por exemplo, a atenção básica, eu trabalhei a gente tem vários serviços, vários arranjos, vários pontos de cuidado que têm base territorial. Não só a atenção básica, a saúde mental também é de base territorial. A atenção domiciliar também é de base territorial. A gente inventou, na produção do cuidado em saúde, vários serviços que se aproximam, de algum modo, da vida das pessoas. É claro que a atenção básica é a que chega mais pertinho, porque ela é a mais capilarizada, vamos dizer assim. É a que está presente em todos os municípios do país, embora muito heterogeneamente distribuída. Por exemplo, aqui no município de São Paulo,
se você mora em certos bairros, nem tem unidade básica, já quase é um pressuposto de que tem uma parte da população que vai ser atendida de outro jeito, né? A gente foi fazendo, o subfinanciamento ajudou a produzir uma certa focalização da atenção básica, mas ela era muito mais viva no começo da construção do SUS, mesmo no começo da estratégia de saúde da família, muito mais viva, o encontro com o território era muito mais poderoso, você via, enfim, os agentes comunitários traziam uma coisa muito, e ao longo do tempo, eu acho, a partir de uma série de disputas e, enfim, valores que foram sendo produzidos, a presença e a vida e o encontro com o território foi perdendo valor. Foi ganhando valor dentro da atenção básica, muito mais, vamos dizer assim, o trabalho, vamos dizer assim, as ações programáticas, e eu não estou querendo dizer que a gente não precisa cuidar de gestantes, pessoas que vivem com hipertensão, tarará, tarará, mas eu fico pensando assim, pensa na diversidade do Brasil. Como pode ser que seja verdade que a gente aposta no encontro com o território, se a agenda de trabalho de todas as equipes já está definida a priori do Oiapoque ao Chuí, e é a mesma? Como assim? Como assim? Então, esse tipo de construção que foi sendo feito foi afastando. Não estou dizendo que a gente não precisa ter princípios e diretrizes comuns, mas a gente não precisa ter os mesmos arranjos, as prioridades não são iguais, não podem ser, enfim. E eu acho que uma série de coisas, não vou ficar falando muito disso, mas foram amarrando, capturando, endurecendo o trabalho da atenção básica. E aí se gasta muita energia durante um tempo, se gastava muita energia para desmontar uma coisa que os dispositivos da própria política de atenção básica montavam, né? E aí eu tive um encontro também bem interessante com a atenção domiciliar, que foram pesquisas que mostravam como a força do encontro mais de corpo aberto, a força do encontro mais de corpo aberto com as pessoas na casa delas, deslocava as equipes para um outro tipo de negociação, para uma visão mais ampla, para uma articulação mais interessante, tarará. E assim, tudo que na saúde da família se gastava rios de dinheiro e horas, milhares de horas para tentar produzir deslocamento, na atenção do Ministério, sem ninguém dar bola, acontecia em muitos, muitos lugares do país. E aí, eu diria que o próximo encontro, e daí tem tudo a ver com vocês, Pop Rua, né? Foi essa experiência que aqui em São Paulo teve de dois tipos, teve relacionada como em Recife, teve consultório de rua e consultório na rua, mas, de qualquer modo, o encontro com a população em situação de rua foi muito interessante para também interrogar e deslocar várias coisas. Vamos dizer que no campo da saúde mental, no território do álcool e outras drogas, principalmente, e tal, mas, enfim, era muito claro e era assim, eles estavam lá, eles viviam a vida de um jeito que fazia sentido para eles. Muito ao contrário das caricaturas que se faz a respeito da vida, sem querer romantizar, sem falar que é ali, não, mas tem muita produção ativa de vida e escolhas por não se subordinar e submeter a certas regras, certas institucionalidades, além de, claro, sofrimentos, coisas, violências, que, enfim, levaram àquela, mas tem muita gente que fabrica uma produção nômade porque sim, não porque foi condenado a ela, né? Essas pessoas, em particular, mas de um modo geral, enfim, eles interrogam, porque eles não, por exemplo, as equipes na saúde mental se aproximam deles, e quem disse que eles pediram? Eles não pediram. Então, para você poder começar a conversar, você tinha que, vamos dizer assim, era indispensável que o interlocutor fosse transformado em válido,
válido, não inválido, né? Válido. Porque existe, na atenção básica, isso é muito comum, uma desqualificação da vida no território, da população que vive ali. Eu já não falo paciente há muitos anos, mas até o usuário já me irrita, porque é um lugar de subordinação. Mas da vida da gente que vive ali naquele território, daqueles viventes, uma desqualificação de suas formulações, de suas questões, como se eles não pudessem ser interlocutores ativos na produção da sua própria saúde. A população em situação de rua interroga isso de uma maneira muito brilhante. Então, ou você inverte esse modo de se encontrar, ou a possibilidade de encontro que produza, amplie potência, é reduzida a zero. As pessoas, eles se mandam, eles se encontram, eles constroem uma relação claramente utilitária. Eles pegam da gente o que interessa e continuam cuidando da vida deles, vocês, né? Então, Tranquilo. Não posso tossir assim. Tranquilo. Não vai acontecer nada com ninguém. Mas é interessante, só puxar um pouquinho, quando a senhora traz, que acaba que a rua, quando se trabalha com a rua, aí se eu estiver falando errado, a senhora vai me interferindo, mas quando você trabalha com a rua, é como inevitável você não olhar para essa questão da produção da vida desse sujeito, né? Mas aí a senhora vem trazendo o quanto que isso é para todo mundo, né? Para se pensar a saúde de todo mundo, a produção de vida de todo mundo. Então isso isso parece que fica mais assim destacado com a rua, porque existem várias outras questões, né? Das pessoas, da subjetividade delas e de questões sociais, né? Envolvem o cotidiano delas, que fazem isso ficar muito na cara e até como uma forma de impedir que se produza algum cuidado em saúde ou qualquer outra coisa, qualquer outro encontro. Exatamente. Eles interrogam a gente sem dó nem piedade. Enquanto, vamos dizer assim, outros grupos, outros coletivos, algumas vezes, eles, para garantir o acesso, calam, eu brinco que, do jeito como a gente constrói a relação nos serviços de saúde com os diferentes grupos da população, aos usuários está reservado o sagrado direito de desobedecer, mais nada, o resto é só subordinação, né? Aí eles desobedecem, porque quando você vai ver, a população em situação de rua descaradamente não quer saber, você quer enquadrar, eles não querem saber. Os outros também não querem, mas só que eles não falam nada, eles só desobedecem e pronto, né? Então, quando você vai olhar, a disputa de projeto acontece o tempo todo. Só que, muitas vezes, a gente é tão brutal na relação vamos lá, nos dispositivos de subordinação, que a gente consegue fazer as pessoas desobedecerem, mas se sentirem culpadas. Quer dizer, tem um problema no que a gente propõe para eles, não serve para a vida deles, eles não conseguem fazer aquilo lá encaixar e ainda ficam se sentindo culpados. É muito brutal a relação que se constrói. As pessoas em situação de rua mandam a gente catar coquinho na boa. Você vem falar aqui, não. Enfim. Isso é bom, né, para instigar a pensar até formação em saúde, em pensar quem é esse sujeito de jaleco branco, até esse jaleco, como ele fica deslocado quando você vai para a rua, né? Ele pode ser um elemento que ele é tão trivial para pensar saúde, mas se você levar isso para a rua, ele pode virar uma barreira para você ter acesso a vínculo a essa pessoa, né? Então, é importante essas interrogações, né, que traz para a rua, que aí quando você pensa no serviço, pessoas domiciliadas e outros grupos até, né, é isso que eu estava trazendo, que interessante, é massa, porque poucas pessoas trazem essa lucidez, assim, dessa importância de pensar essa produção de vida que não é só para grupos específicos e que ficam muito latente essa importância, né? Mas para a produção de vida como um todo. E que tem essas potências a partir mesmo dessa produção. Então, essa produção vai produzir uma potência muito grande que de lá pode ser de onde vai ter a força para se produzir saúde fora da saúde, né? E trazer outros academicamente, o conceito de saúde, né? Mas na prática, né? Se a gente começar a pensar, como é que se faz?
como é que eu pratico um conceito amplo de saúde? Então, eu acho que o pré-requisito é que a gente tem que se encontrar com a vida. Não tem jeito. Porque a nossa formação e a ciência é toda recortada, especializada, encaixotada. Eu brinco, uma vez eu estava discutindo com, enfim, uma pessoa que foi ministra, enfim, depois, não importa, vai. Então, assim, você já pensou que, em vez de ter uma Secretaria de Atenção à Saúde no Ministério da Saúde, dividida assim, atenção básica, especializada, hospitalar, e aí dentro dessas várias coisas, 1000 caixinhas divididas por doença, por idade, por gênero, por isso, por aquilo, que a gente podia ter reunir um grupo de pessoas que ia pensar junto com os estados e os municípios como tinha que ser a política de saúde para a Amazônia, como que tinha que ser a política de saúde para o sertão, como que tinha que ser, porque, vamos dizer assim, para potencializar arranjos locais, regiões, como é que essas regiões, que dinâmica tem aqui nessa região, que coisas tem, que coisas não tem, porque as políticas, em geral, são formuladas pensando na realidade dos grandes municípios. Quando você chega nos pequenos, então, assim, não olha para a população, não olha para a vida e não olha nem sequer para a realidade organizativa da vida do ponto de vista formal. A vida mesmo, então, longe disso, né? Mas nem desse ponto de vista. Então, acho que quando eu tenho certeza que para pensar o conceito, pensar a saúde como desse modo ampliado, a gente precisa se encontrar com porque ali, por exemplo, você pega uma ocupação, a ocupação tem como móvel principal, imediato, o tema da moradia, mas quando você chega lá dentro, eles põem em discussão todas as coisas, não está separado. Tem a educação, tem a saúde, tem a moradia, tem não sei o quê, tem a convivência, tem a questão de gênero, tem tudo, está lá. Tudo está lá. Por quê? Eles estão, na verdade, construindo um modo mais compartilhado de produzir a vida, em que todas essas questões emergem e se articulam. Então, é isso. Se você se encontra com a vida, isso é um detonador brutal de caixinhas e de a prioris. Porque você tem certos princípios, certas coisas, ferramentas, estratégias que podem ajudar, mas como que vai conformar aquilo ali vai depender, né? Então, eu diria que o próprio estranhamento que os movimentos sociais têm em relação ao SUS, porque acho que a gente tem que pensar nisso. Você pega o movimento de mulheres, pega o movimento negro, pega o movimento LGBT. Qual é a relação que eles têm com o Sistema Único de Saúde e com as políticas de saúde? É triste, gente. É uma relação muito triste, porque a singularidade da produção das existências não entra. Então, a gente fala um sistema de saúde universal, integral, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, em que o cotidiano das práticas é preconceito, exclusão, violência. Como assim? Então, como que pode ter tanta disparidade entre o discurso que a gente faz e os valores que a gente produz na prática? Não é que a teoria é uma e a prática é outra, é nada. A nossa teoria que é ruim, a nossa prática ser esse desastre, né? Então, tenho certeza disso. Então, quando eu fiquei observando em relação à pandemia, só se fala de hospital e UTI. Então, vamos brincar. Então, claramente, tudo bem. Tem uma pandemia, tem um vírus, tem uma coisa do saber biomédico envolvida nisso, estudar como o vírus se comporta, nos diferentes encontros que ele tem com as vidas. Tem esse aspecto, tem toda uma coisa, tem uma coisa da própria epidemiologia, né, porque como é uma doença nova, é um encontro novo dos humanos, né, com esse ser. Enfim, mas eu ficava olhando para a epidemia lá na China, depois na Europa, e aí era assim, tem um vírus e tem umas gentes. E aí, claramente, era assim, o vírus e as pessoas têm seus atributos. Então, o vírus faz X com 80%, X com 25%, aí quem morre mais são os idosos com comorbidades. Aí, é claro, esse é um tipo de vulnerabilidade numa determinada população organizada de um determinado modo. Aposto que, se a gente for ver,
dentro da Itália, a distribuição das mortes, certamente os imigrantes, os não sei o quê, vão ter morrido mais do que outros, só que isso daí não aparece. Então, quando chegou para o lado sul, a epidemia, a gente começou a falar disso. Não vai ser só a idade, não vai ser só se tem comorbidade, tem outras coisas, quer dizer, a gente já tem uma porcentagem de óbitos maior em gente mais jovem do que nos outros países. E não com comorbidade, é com vida difícil mesmo. Então, vida difícil produz vulnerabilidade, não é só, então, enfim, e é uma vulnerabilidade socialmente construída. É claro que o comportamento não vai ser igual, enfim, mas qualquer, então, assim, então você já primeiro fica olhando isso. Segundo, vem uma coisa que é a resposta ser só a quem adoeceu. Ué, a única coisa que a gente pode fazer é com quem já ficou doente. E aí a resposta toda concentrada, porque tudo bem, tem uma porcentagem importantíssima de pessoas que fica com uma insuficiência respiratória grave, tarará, enfim, toda coisa da curva, não interessa, já, tá bom, tá chateado da curva, não sobrecarregado, nunca vi tanto se falar de proteger o sistema de saúde. Você fala assim, como assim? Não estou entendendo. É o sistema de saúde que a gente precisa proteger ou a gente precisa modificar o modo como vamos coletivamente nos encontrar com a pandemia, vamos dizer assim, né? Como é que a gente vai sofrer? Não é o sistema de saúde que precisa ser protegido. A gente, enfim. E aí acho que pensando, um jeito de pensar muito mesmo centrado no hospital, na ação dos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, tarará, tarará. E aí é como se não existisse nada para fazer a não ser o distanciamento para promover e proteger, né? Então, assim, aparecia a Coreia com a experiência da testagem, mas só se fala disso, teste e distanciamento social. Quando, na verdade, quando você vai ler lá, cavocar, o que os coreanos fizeram, eles fizeram um acompanhamento do cotidiano da vida muito importante. Claro, tem uma marca, as pessoas vão falar porque a China é autoritária, bom, e a Coreia Oriental, bom, tem uma coisa assim, né, mas eles são mais dóceis, eles aguentam o controle sobre a vida, eles já estão acostumados. Bom, a gente também, vou brincar, a gente está acostumado que o Google sabe tudo sobre a nossa vida, e vende isso para o capital. Agora, a gente pode usar essa informação a nosso favor, uma vez, pelo menos, né, no manejo da pandemia, não para impedir, mas não para impedir, para reprimir a circulação, mas para entender a dinâmica desse processo e cuidar disso de modos diferenciados em diferentes territórios, porque é óbvio que num bairro cheio de prédio, aqui na cidade de São Paulo, vai ser totalmente diferente do que lá em Paraisópolis, ou Heliópolis, ou lá em Parelheiros, que é a região rural dentro de São Paulo. Não vai ser igual. Então, como pode ser que a medida é a mesma? Tanto faz quem vive, como vive, e a única coisa que as pessoas conseguem falar é da aglomeração, mais nada, enfim. Então, claramente, há mais coisa para se fazer. É que o pensamento médico hegemônico nem considera, e aí é isso. Esse ministério com o Mandetta, o ministério anterior, eles nem sabem direito. Mesmo o secretário estadual de saúde aqui em São Paulo, ele fala assim, esse programa da família, ele não sabe nem o nome. Ele não sabe nem o nome, ele não tem a menor ideia do que isso pode dizer, de que movimento a gente pode produzir, e, diria eu, junto com as pessoas, né? Estar perto e pensar e inventar junto. E, claro, se você chega perto do território agora, a questão da fome é crucial. Crucial, não tem, número 1, número 2, número 3, precisa arrumar comida, não tem jeito. Depois vem o resto das conversas. Mas essa é uma questão crítica mesmo, é desesperador ver o abandono. As pessoas vão falando assim, o Estado, se a gente for esperar, os movimentos, as associações, vários lugares, se a gente for esperar, a gente vai morrer, porque eles não chegam nunca, chegam muito pouco, chega muito pobre, chega muito, enfim, reduzido, né? Então, por isso eu fiz aquela conversa sobre, gente, a nossa principal potência que o SUS tem, claro, combalida, sofrida, trabalhadores desvalorizados, tem todo um monte de problema que faz com que seja um SUS
mais frágil do que poderia ser, o que se encontra com a pandemia, mas tem uma potência gigantesca que está sendo desconsiderada, sumariamente desconsiderada. Então, só falando um pouquinho, a senhora, que isso ajuda a conversar com, anteriormente, quando a senhora falou de potencializar os arranjos locais, né? De trazer essa potência local que, muitas das vezes, ela é leve, ela não tem uma carga tecnológica, né, forte. Exatamente. E até o professor Merri já discute muito isso, chama tecnologia leve, pura, leve. É justamente essas questões mais relacionais, assim, que a primeiro modo, e disso, assim, eu já trago uma questão bem particular, assim, da minha formação em saúde coletiva, que essas disciplinas que traziam a importância de se pensar assim, como a senhora está trazendo, eram sempre mais negligenciadas, assim, o pessoal não dava muita moral, a matéria mais fácil de passar é essa, porque não tem, né, não tem muita coisa, então as pessoas se dedicavam mais nas biológicas, se dedicavam mais, então é importante como é potente, é barato, é relacional, não depende de burocracia no sentido de autorização dali, é muito desse comentário da vida, né, da produção de vida de cada um. E como é simples, é trivial, às vezes, eu tenho uma impressão, às vezes, pensando em formação em saúde, aqui, né, que às vezes o que é mais complexo está naquilo que é palpável, que é aquilo que dá para ver, e é aquilo que é mais tradicional, o jaleco, ele é uma questão muito importante, porque você vê, você identifica logo. Agora, se você coloca uma pessoa que precisa usar jaleco de saúde sem jaleco, você não tem a referência já de cara, mas você tem essa potência, você tem que usar justamente aquilo que não dá para, que não é palpável, que não é tecnológico, que não é pesado, que é justamente mais leve, né? E que interroga profundamente os saberes estabelecidos. Porque a caixinha de ferramentas das várias profissões, ela, claro, tem seu papel, então a tecnologia é leve e dura, se as tecnologias têm seu papel, tem seu lugar, nem se discute. Ninguém quer que não tenha respirador, nem que não tenha EPI, não é esse assunto, né? Mas há uma série de perguntas. Então, essas perguntas, por exemplo, sem se encontrar com a vida, a gente não vai saber responder como é o comportamento da epidemia em diferentes lugares, e as possibilidades que a gente poderia ter. A gente assim, como assim a gente pula esse pedaço, espera as pessoas ficarem doentes, ou então tranca tudo, tranca todo mundo em casa e fica esperando. Bom, tudo bem trancar, tá bom, a gente tem que ficar em casa, estou em casa, beleza, ótimo, mas tem tudo isso mais para a gente aprender junto e inventar junto. Então, não é possível que seja uma única resposta para tudo, e que só, quer dizer, a única resposta é fica em casa e o resto espera a pessoa ficar doente, a gente vai ver se vai ser grave ou se não vai. Até do ponto de vista do manejo clínico, isso me parece muito grosseiro, sabe? A gente nem chega perto para conhecer como é o que não é grave, para aprender, inclusive, que coisas poderiam ser feitas para que não ficasse tão grave. Falando de quem ficou doente. Mas tem muito mais coisa para fazer essa circulação ser de outro modo, né? Enfim, então, eu diria que, por exemplo, na nossa graduação, essa foi uma discussão bem forte, mas a gente tem um espaço, eu sei que aí na UNB também tem, mas, enfim, espaços de prática, todos os semestres, para todos, em que a gente faz, principalmente no primeiro ano, uma exposição intensiva mesmo, todos isso tira do lugar tudo, o povo vai e volta tudo descabelado, de cabeça para baixo, interrogado, vamos brincar assim, para construir vou falar assim, um devir sanitarista conectado com a vida, e não com a regra só, entendeu? Conectado com a produção de possibilidades, e não só com uma visão totalmente higienista de atuar, intervir sobre eu quase tenho ódio, desculpe, é uma blasfêmia, mas eu quase tenho ódio da educação em saúde, porque de tanto que ela é usada para enquadrar as pessoas, ao invés de ser um espaço de construção compartilhada, né? Então, eu acho que, definitivamente, por exemplo,
Agora, eu acho que a gente precisa, eu acho até que foi bacana mesmo ter feito aquele vídeo, eu estava muito incomodada, mas não pensava, ele abriu discussão para agora, essa semana está tendo 200 discussões sobre qual é o papel da atenção básica. Então, tá bom, valeu para provocar. Cada um vai fabricar uma resposta de jeitos diferentes. Absolutamente não quero ser a dona da resposta, mas, nossa, fiquei feliz que parece que o povo começou a sair do lugar. E a gente tem vivido umas experiências que, por um lado, em alguns territórios, algumas unidades, os trabalhadores começaram a ir mesmo para inventar coisas, como a gente também está se conectando com as invenções que os próprios movimentos estão fazendo na proteção, para a proteção da vida das pessoas, que eu também acho que é uma conexão muito bem-vinda. A gente se juntando, a gente que está na universidade, se juntando com eles, para estar junto eles inventando as coisas. Não é a gente que tem a resposta, a gente ajuda em umas coisas, mas acho que é um outro tipo de encontro muito interessante que está sendo possível produzir. Então, eu particularmente, estou, tipo, exausta nessa pandemia, porque eu tenho que dar as aulas. Eu falei que só podia começar 4h30, porque das 2 às 4 eu tive uma aula, que a gente também está fazendo um pequeno grupo, tudo, enfim. Então, eu tenho certeza que eu sou uma professora bem heterodoxa, que isso produz vários incômodos e traz vários problemas, mas, em compensação, produz um encontro muito interessante com os estudantes. Isso daí ser uma referência de invenção, também está ótimo. Então, acho que é muito marcante para eles esse processo. Quando a gente chega até o fim do curso, eles falam das experiências que a gente viveu nesses espaços, sabe? Então, é bem legal. Tem outros que são abertos também, vários, enfim. Acho que a gente faz um curso em que esse convite é bem forte. Para mim, podia ser muito melhor, ele é muito fragmentado, mil coisas, mas acho que essa força desse convite, acho que é legal, eu fico tranquila. Aí eu falo que eu teria bem menos paciência, eu já dei aula em curso de medicina e tal, nas outras profissões em que esse convite dá muito trabalho para fazer. Na saúde pública, a gente faz o convite e a galera já vem. É bem legal. Que legal, que legal. E, assim, a partir da experiência da senhora e também do que a senhora está se dedicando agora, como a senhora percebe essa questão, então, de se considerar, porque aí a gente entra também de reconhecer a importância dessa produção de vida, para se produzir junto, no encontro, né? E em outro momento, que é a questão da institucionalidade, né? Como é que isso vai casar com até com o que a senhora falou, tem um horário de funcionamento que é igual para todo mundo, em todas as regiões, né? Então, como é que esses desafios se apresentam, que a senhora percebe que se apresentam para se considerar e se reconhecer essa produção de vida como um elemento importante, tanto quanto as EPIs, vamos pensar assim, né, no cotidiano dos profissionais. Assim. Então, acho que a gente tem... houve experiências e momentos que foi possível intensivamente apostar nesse tipo de encontro e produzir interrogações que foram, mesmo quando, sei lá, tem uma gestão que aposta, eu brinco assim, não faz mal, não é simplesmente uma questão partidária, sabe? É muito mais além do que isso, porque dentro de uma mesma tem uma variedade, assim, tem muitas linhas de tensão e disputa, gente que vai enquadrar, gente que não sei o quê, enfim, tem de tudo mesmo, não é uma... enfim, embora existam alguns valores comuns que possibilitam coisas, mas eu brinco, tem disputa e tensão sem parar, em todas as experiências que eu vivi, mesmo as mais arrojadas, que buscaram um encontro mais vivo, vamos dizer assim, com os territórios, e eu tive a oportunidade de participar de algumas que foram bem interessantes, que fizeram a gente pensar muita coisa diferente, né? Então, é isso, os arranjos necessários os arranjos têm que ser flexíveis, e aí a gente tem que também construir com os trabalhadores, agora, para poder ser flexível, vamos lá, o combinado tem que ser diferente do que é também, né? Porque agora, por exemplo, eu brinco,
os trabalhadores estão sendo chamados a ser heróis. Mas, nossa, tudo que veio atrás era exatamente o contrário, né? Era o cocô do cavalo do bandido, mais ou menos isso também, né? Enfim, então, mais cocô do cavalo do bandido ainda é a população, né? Então eu falo assim, ó, vocês podem reclamar, mas tem uns que tem muito mais coisa para reclamar do que vocês, enfim. Mas acho que eu acho que o convite é outro. Então, acho que o convite eu estou convencida de que fizemos coisas muito interessantes, mas não serve construir política social para os outros. Tem que ser construir política social com. E como ela vai ser, vai depender desse entendeu? Vai depender desse encontro, vai ter muito mais múltiplo, para poder realmente responder às questões que estão colocadas na experiência de vida de diferentes coletivos, grupos, lugares, tem variação territorial, cultural, XYZ, muita coisa diferente, um fervilhamento, uma diversidade de produção de vida que precisa entrar. E precisa entrar na saúde, precisa entrar na educação, enfim. Quando eu uma vez estava participando de uma mesa, foi um encontro no Sudeste da Rede Unida, que a gente fez o ano passado aqui em São Paulo, em que a gente estava, era uma mesa com pessoas de movimento de moradia. Aí eu falei assim, porque é tão legal essa coisa coletiva, tarará, mas o que acontece? Daí vocês ganham a casa, e daí, pronto, acaba o coletivo. Cada um vai para sua casa, tem uma dívida para pagar, e toda essa construção coletiva que vocês fizeram, como fica? Aí a pessoa riu e falou assim, que legal, ninguém faz essa pergunta, mas por isso que eu não sou a favor do minha casa, minha dívida. Então, claramente, quer dizer, a gente inventa coisas, não é uma coisa de juízo moral, mas não é uma coisa de falar a intenção é boa, não, mas é que a resposta não serve. A resposta é uma resposta que joga os caras no olho do mercado. E aí o cara tem que pagar uma prestação. Você tem que pagar uma prestação, ele aquilo, vem uma cascata de coisas junto que, enfim, eu acho que a gente precisa produzir política pública que por isso, para inventar outros jeitos de viver, porque esse jeito, eu acho que a pandemia também faz isso, possibilita interrogar muitas coisas. Está claro que eu não quero um mundo que não tem lugar para a maioria, eu não quero um mundo que a gente tem que trabalhar, enfim, de precarização da vida, do trabalho, que a gente trabalha 20 horas por dia, que tem não sei o quê, não quero. Quero outro, quero de outro jeito, outra conexão, como vai vendo a fragilidade. Então, por exemplo, eu estava conversando hoje com os estudantes e uma menina falou, minha família é lá, enfim, do Mato Grosso do Sul, eu acho, ou do Mato Grosso, esqueci, mas uma região rural. Ela falou assim, então, lá tudo bem, lá não tem UTI nem respirador, mas ninguém passa fome. Então, também os indígenas falam assim, já participei de conversas e eles falam assim, mas vocês são muito otários, vocês não entenderam? Eles tiraram vocês da terra, levaram para a cidade, pronto, vocês não fabricam mais a comida de vocês. E botaram todo mundo junto para eles controlarem bem, muito bem, eu acho que muito bem. Então, muitas coisas muito importantes vão ficando evidentes, né? Então, de possibilidades de construção de outro modo. Então, eu defendo, claro, a saúde como um direito, mas acho que a gente precisa construir o SUS como política de modos completamente diferentes do que a gente vem fazendo. Acho que, apesar do discurso, de falar, na prática, a gente construiu um SUS que, majoritariamente, é uma gigantesca máquina médico-hegemônica produzindo consultas, internações, procedimentos e defendendo muito pouco a vida das pessoas. E agora a gente sofre disso, né? É um sofrimento. Então, eu acho que para fazer sentido, precisa fazer de outro modo. E eu acho que as políticas públicas, de um modo geral, sofrem desse... como eu digo assim, como a gente pode ficar feliz com as nossas políticas se a vida da maioria das pessoas está ruim?
Então, o meu critério é como que está a vida das pessoas. Se a gente vai esvaziando de potência, esgarçando a vida, é um sofrimento, é uma normalização. Como pode ser normal, numa cidade como São Paulo, alguém demorar 3 horas para ir trabalhar, 3 horas para voltar, trabalhar... Como pode ser normal isso? Como que pode ser? Mas é normalizado. Então, não, então, enfim, e como que a saúde pode nem se preocupar com isso? Eu brinco que, sem falar de saúde do trabalhador, não é esse assunto, o assunto de falar assim, como é a sua vida? Para a gente pensar, como é a sua vida? Essa pergunta não pertence, como é a sua vida? Como não pertence? Essa é a principal pergunta que tinha que fazer, assim como as pessoas que vivem na rua interrogam a minha vida é desse jeito. Como que isso que você quer pode encaixar no que me interessa aqui? Pronto. Então, como é a sua vida? O que pega, o que não pega, como é, enfim. Então, acho que construir abrir para a vida no território, obrigaria a gente a não fazer conselho de saúde para fazer dinâmica, para discutir a dinâmica do funcionamento do serviço, mas fazer conselho de saúde para discutir como que é a vida no território, e o que a gente tem de problema ali para isso, e aí a gente faz ao contrário, né? Subordina os arranjos à vida real que tem ali, né? Eu acho que tem coisa muito interessante que a gente já fez, que a gente faz coletivamente no SUS, mas eu acho que esse afastamento da vida é mortal para a aposta do SUS e da saúde como direito, né? Porque acaba que pesa também, né? O próprio sistema. Porque a gente pensar que os arranjos eles são feitos independentemente do SUS, né? As pessoas estão produzindo suas vidas, então elas estão produzindo estratégias para várias situações que aparecem, que são reais no cotidiano delas, né? Então, como isso é aproveitado por um sistema, como isso é integrado, ou como a gente se coloca junto a essas pessoas, que é o que a senhora está trazendo. Isso é muito interessante pensar, porque isso traz a potência que a gente está falando, né? Da vida, potência da produção dela, e o quanto... Dessa sabedoria que as pessoas têm, entendeu? Caramba! Fala. Exatamente. Sim, porque aí a gente acaba que entra muito em pensar, aí teoricamente, equidade, os princípios do SUS, pensar rede. É muito lindo pensar tudo isso, mas parece que é uma rede que é aquela que o SUS traz, né? E aí tem a rede que as pessoas fazem. Então, elas manejam suas redes. E nessas redes, o que eu acho interessante é que essas redes, elas têm a saúde como um ponto dessa rede. Né? Não Exatamente. É a saúde como um todo que não vai... É como sempre. Não, exatamente. Exato. E aí é que está a potência, até para deixar mais leve a atuação de um profissional, né? A gente tem muito pela galera do Observa, quando acompanha as pessoas em situação de rua. A gente traz muito dos exemplos da rua, mas é aquilo que a gente já conversou. Isso extrapola para a produção de vida como um todo, né? Como as pessoas se organizam para comer, para ter um ponto de banho, ou para dormir num local que tem uma câmera de vigilância porque acham mais seguras. Então, saber mapear isso, né, ou considerar isso como elemento para construir cuidado, construir saúde, né, isso vem latejando como importante também. Aí eu queria perguntar uma briga de gato aqui, desculpa. Tranquilo, acho que a senhora escuta um monte de gente falando aqui, porque eu tô aqui num lugar cheio de gente. Aqui em casa tem um monte de gente e o pessoal fala alto. Então, eu já peço desculpa para a senhora, qualquer coisa, que a senhora ouvir um grito aí, que o pessoal aqui é assim mesmo. Cheio de energia aqui o povo, fala para todo lado. Então, mas pensar como a senhora vem construindo, então, academicamente, a partir dos projetos, da produção teórica e prática, sua, dos grupos de estudos e de trabalho, de extensão, como a senhora vem conseguindo desenrolar essas questões da produção de vida, da potência dos territórios, para as práticas de formação e de educação permanente também, porque se a gente pensar assim, enquanto esse profissional ele já vem com essa formação, ele vai se encontrar com outro profissional que já tem a sua caixinha também, e a educação permanente tenta dar esse envolvimento, assim, a produção da vida com a produção da vida dessas próprias pessoas, né, para poder construir um caminho comum do possível, né, então
como que a senhora vem percebendo, quais assim, estratégias ou metodologias que a senhora vem trazendo e desenvolvendo e se aprofundando para que isso pergunte mais, ou cutuque mais as pessoas, né, para que isso fique evidente como forma de norteamento para se questionar, né, como é que a senhora vem percebendo, então, essa produção de vida dentro da senhora por aí, né, dentro do serviço hoje, como a senhora percebe isso, está mais fácil de entrar, depende muito de uma questão de gestão ou não, é do profissional, é micro, é macro, político, como que a senhora vem percebendo, então, esse caminhar da produção de vida nas instâncias da produção de cuidado, assim, né? Eu acho que, enfim, do ponto... Acho que a conjuntura vem vindo cada vez mais difícil há alguns anos, né? E acho que algumas dificuldades começaram antes do golpe mesmo, não é tudo depois do golpe. Tem muitos problemas que começaram antes, né? É claro que não tem nem comparação o agravamento, a catástrofe que vem depois. Então, eu sempre, ao longo da minha vida, faz muito tempo que eu sempre estou em conexão com alguns lugares de serviços. Pode ser uma secretaria inteira no município, pode ser um pedacinho, pode ser, os arranjos são os mais variados, mas eu nunca me distanciei de fazer um certo movimento de apoio à educação permanente para determinados coletivos. Com maior ou menor força institucional. Tem uma coisa que é uma brechinha, que, enfim, também, mas eu sempre estou aí. E esse é um processo muito interessante, e essa provocação o tempo inteiro de pensar, enfim, de parar para pensar nos efeitos do que a gente faz, porque a gente recolhe muito pouco os efeitos, a gente não presta atenção nos efeitos, a gente supõe, você faz uma coisa achando que vai produzir um efeito X e não vê como é que isso acontece na vida do outro, né? Enfim, então, recolher efeitos, fazer muitas perguntas, problematizar e abrindo mais espaços coletivos, quebrando as separações, os universitários de um lado, os ACS do outro, os não sei quem, enfim. Então, essa é uma fonte, para mim, sempre importante de reflexão. Ultimamente, lá na faculdade, eu tenho um grupo que junta a gente, que tem uma parte, eles são da pós-graduação, outra parte são trabalhadores, é um grupo aberto, e a gente se reúne semanalmente, e a gente tem feito enfim, durante muitos anos analisou políticas a partir do cotidiano, fez uma série, enfim, chegou uma hora que o ambiente nos serviços anda muito opressivo, sabe? Está muito difícil a vida das pessoas. Eu brinco que tem certas cenas que a única pergunta que eu posso fazer para os trabalhadores de um lugar tem alguma coisa que vocês fazem que vocês gostam? E aí, a partir de alguma coisa que eles gostam, dá para a gente ir vendo como é que eles fazem, que efeito tem, e que outra brecha, porque a gente tem se especializado em produzir brechas, mesmo... Entendeu? Que seja só um pedacinho, um buraquinho lá da especialidade de produzir brechas. Como que a gente junta, como é que a gente pega aquele caso difícil que todo mundo reconhece para juntar mais gente, para articular coisas, enfim. Mas a gente tem, ultimamente, tenho vários orientandos meus que foram para o mundo, em vez de ir para o serviço de saúde, sabe? Foram para o mundo. Vamos brincar, tinha uma que formulou assim, que para se encontrar com a vida que a saúde não vê. Vamos para os territórios, encontrar com a vida que a saúde não vê, e a gente tem feito isso bastante, sabe? Tem sido muito, muito interessante. Muito, muito interessante mesmo para interrogar toda essa lógica de organização, né, enfim, toda essa lógica de produção das políticas, muito mais do que de organização dos serviços, de produção das políticas, porque são políticas que muitas vezes têm um discurso que declara X,
mas produzem dispositivos que fabricam exatamente o contrário do que o discurso X. Então, fala que vai defender, mas não, subordina, enfim, fala da integralidade, fala da, enfim, interprofissionalidade, fala do não sei o quê, e aí fabrica um serviço fechadinho em si, que não desconectado do território. Como você vai cuidar, por exemplo, de uma pessoa que vive com deficiência só num SER, sendo que ela mora não sei quando, enfim, deslocamento é um assunto na vida grave. Aí você quer que constrói um projeto terapêutico lindo, que a pessoa tem que ir 5 vezes por dia lá, não consegue máximo 1. Bom, mas só tem esse serviço, não tem uma rede, não tem outras coisas, não tem outras coisas no território que pode. Tem uma cena que era muito interessante de uma pesquisa, que a gente, então, tem feito pesquisas em que a gente, mesmo para analisar os serviços, usando, a gente fala os usuários como guia. Então, você pega uma cena difícil e vai andar com ele e ver isso. Como que ele fabrica a vida dele, como que os arranjos que tem. Daí tinha uma cena que era assim, certo? E uma mãe que os trabalhadores consideravam que ela era esquisita, tinha algum rebaixamento de inteligência, ela não conseguia entender o que a criança precisava, não sei o que. Enfim, a gente propôs para a gente ir lá onde a pessoa vivia, que era longe, e a gente foi. Quando a mãe falava que tinha um monte de coisa que ela fazia, eles achavam que ela delirava. Não, gente, não era delírio, ela tinha articulado escola de música, não sei o que lá, em cidades diferentes. Ela tinha feito uma coisa que tudo que ela achava que fazia bem, ela tinha feito uma coisa, e aí era muito difícil ir lá, e lá não podia ser um lugar de produção de resposta, tinha muitas outras possibilidades, enfim. Então, é claro isso, por um lado, e por outro lado, o encontro com esses... Há territórios por onde a gente andou, em que há uma produção riquíssima, milhares e milhares e milhares de coisas sendo produzidas, que, enfim, trazem com uma força muito grande para interrogar as políticas de saúde, muito fortemente mesmo. Não estou falando nenhuma novidade, mas a questão de gênero, a questão enfim, da saúde da população negra, da violência, um monte de temas que entram com muita dificuldade na agenda dos serviços e são cruciais na produção de vida das pessoas, né? E toda essa precarização do trabalho, do não sei o quê, é a vida dessas pessoas há muito tempo. Agora chegou na classe média, mas já a vida está organizada. É assim, né? Trabalha, é desse jeito. Agora chegou na classe média. Ai, que horror. Não, mas é um horror mesmo. Só que é um horror há muito tempo. Então, eu fico muito impressionada como questões muito importantes conseguiram ficar naturalizadas, inclusive no interior de políticas que diziam que defendiam a vida das pessoas, sabe? Então, é muito, enfim. E a possibilidade de construir é muito desterritorializador mesmo. Você tem que sair do lugar, tem jeito, tem que se encontrar com outras coisas, né? E aprender junto e fazer. Então, a gente tem feito também muitas pesquisas em que a gente faz, vamos dizer assim, são abordagens cartográficas, no sentido de que a gente vai se encontrar com a vida mesmo. E aí, de corpo aberto, misturado. Como assim misturado? E a neutralidade? Não, que neutralidade? Vamos lá, é misturado mesmo, e a gente vai se fazer pergunta junto, e enfim, são modos de pesquisar muito trabalhosos, mas muito interessantes. Quer dizer, eu brinco que, para mim, além do produto acadêmico, lá se teve a tese, a dissertação, o X, o processo a gente se transforma, então as pessoas mudam radicalmente, é muito legal, então mudam e se conectam. Então, por exemplo, agora, nesse momento da pandemia, tem gente articulada com diferentes territórios, porque as pessoas estão juntas, nunca mais se separaram, entendeu? Foram para lá e não saem mais de lá, vai lá fabricando coisas junto, né? Então, acho que a gente vem fazendo... É claro que dá bastante trabalho arrumar um lugar acadêmico para todas essas coisas, mas eu tenho certeza que esse daí é o caminho. Tem um certo custo acadêmico, mas não faz mal. Eu acho que vale muito mais a pena essa produção
E a gente forma coletivos muito interessantes, assim. Enfim, eu vou puxar mais um pouquinho, a gente já está com 1 hora e pouquinho de conversa, mas a senhora está me trazendo muitas coisas, eu estou puxando. Porque se a senhora cansar, a senhora fala, menina, para, porque eu vou sair daqui, tá? Mas já assim a gente já vai caminhando para o fim. Mas quando a senhora fala que fica muito caro para a academia, está junto, porque tem também um sistema acadêmico, né? Que vai pensar até ética. Quando a senhora falando, eu pensei muito em ética e pesquisa. Né? A senhora passou muito por essas barreiras, assim, nesse estar junto, como que isso acaba encontrando com ética em pesquisa, ou com o sistema acadêmico como um todo, né? Porque por aqui a gente passa por algumas situações também na hora de produzir pesquisas e tal, com população em situação de rua, porque é o grupo que a gente trabalha mais profundamente, mas uma coisa que fica muito latente até para a gente discutir é a questão do dinheiro. Enquanto nas pesquisas pensar eticamente não pode ter, por exemplo, ele pede uma moedinha para a gente e eticamente a gente não pode dar essa moeda em troca de uma entrevista. É porque quando a gente entende esse sujeito que essa moedinha traz para a gente que essa moedinha não é a moedinha, é a conexão de troca com ele. Isso traz isso traz um chacoalhamento na cabeça, assim. Você está pensando academicamente, mas você vê que aquilo ali tem uma profundidade enorme e acaba que transpassa essas questões que já são pré-estabelecidas, né? Então, quando nessa produção de pesquisas e nesse estar junto, como que a senhora vê esse encontro com a ética e pesquisa, com esse sistema acadêmico? Acaba que como a gente faz a pesquisa, a gente fala que a gente faz a pesquisa junto, né? Não é exato, não é igual uma pesquisa participativa, porque na verdade a gente não construiu, enfim, é muito mais junto mesmo, né? É junto e a gente faz primeiro uma aproximação, toda uma construção de relação, vínculo, vai conhecendo, tentando, vamos assim, fabricando porosidade para se encontrar e estar junto naquelas situações, e nesse processo já vive coisas muito intensas, difíceis, que nos interrogam, que interrogam situações, coisas muitas vezes muito dramáticas, coisas bem, enfim, dá trabalho. E aí, quando é o processo, enfim, quer dizer, quando oficialmente começa a pesquisa, já há uma relação construída. Então, por exemplo, o termo de consentimento livre e esclarecido é quase uma piada, entendeu? Porque, mas tudo bem, assina, a pessoa fala depois, assino, claro, tá, tudo bem, porque não é de outra ordem, entendeu? Não é uma coisa que a gente vai fazer neles, é uma coisa que a gente está construindo com eles, é outro assunto, né? E tem certas cenas em que nem rola, né? Assim, enfim, seria muito estranho até trazer uma coisa como essa. Depois, acho que a gente tem cenas muito, a gente vai, nesse processo de estar junto mesmo, vai se comprometendo e acaba participando como pesquisador de momentos muito importantes, por exemplo, sei lá, vou pegar uma cena, eu vou, depois, já que agora eu tenho o seu WhatsApp, eu vou mandar para você a produção de uma aluna minha do mestrado, que é uma coisa muito legal, e é o assunto população de roupas, que eu vou te mandar, muito legal. Legal. Então, aí a gente você vai ter uma ideia de como é mesmo esse jeito de fazer. Então, teve, ela acompanhou, enfim, um consultório na rua, não sei o quê, tarará, mas também acompanhou, se conectou e acompanhou a produção de vida enfim, das pessoas que vivem na rua. E aí, teve uma cena X, uma moça que estava grávida, ela antes vivia na rua, tinha ido morar num abrigo, e ela tinha ido morar nesse abrigo, porque nesse abrigo podia ficar depois a mãe com a criança, e são poucos que pode ficar junto, enfim, toda uma construção, tinha feito... Ela era usuária do CAPS, mas ela, enfim, todo um arranjo, todo um negócio, tarará, e aquela cena dramática vai para a maternidade. E a gente sabe, é uma cena dramática, porque quando chega na maternidade, a próxima coisa que vai acontecer é eles acharem que ela não pode ficar com o filho. Eles decidem
que ela não pode ficar com o filho. Então, nós pesquisadores somos assim. Estamos aqui, a moça entrou em trabalho de parto e agora não tem ninguém para avisar. Aí eu vou com ela. A gente vai junto, a gente participa do enfrentamento, telefona para a família, faz não sei o que lá, faz tarará. Então, vamos dizer que eu acho que a ética muito rigorosa do que a gente produz é estar inteiramente junto com eles na defesa da vida e da potência de vida deles, entendeu? Esse é o critério decisivo. E a gente faz, eu acho que na Faculdade de Saúde Pública não tem sido tão difícil, porque eu brinco que aqui tem desde gente que estuda vírus, bactéria, mosquito, até antropologia. Então, vamos dizer assim, o comitê de ética não tem mania de querer mandar na pesquisa, sabe? Você cumpre X requisitos lá, tudo bem, não é, tem certos lugares que o comitê de ética quer discutir a metodologia, quer não sei o que lá, tarará, não é? Enfim, o que eu acho que não absolutamente passa desapercebido é a intensidade do trabalho e como, vamos dizer assim, como a mobilização que tudo isso exige e o tempo que isso daí consome. E aí é totalmente diferente fazer isso ou aplicar um questionário. Então, aí querem que eu faça 10 pesquisas, não vou fazer, vou fazer 3, 2, uma no X tempo, não 10. Também não vou para poder, enfim, o critério da produtividade, não é tão simples conseguir publicar esse tipo de a produção, né, que a gente fabrica a partir disso, dá trabalho, enfim, tem, eu diria mais nesse sentido de invisível para a faculdade todo esse processo de produção e os efeitos que ele, enfim, é invisível. A pós-graduação não sabe disso, nem quer saber, só quer saber se cumpriu o prazo, não cumpriu o prazo, se tarará, né, enfim. Mas acho que, desse ponto de vista, enfim, então é isso, tem um campo de ciências humanas e sociais importante dentro da faculdade e tal, a gente não enfrenta tanta dificuldade em relação, mas tem uma cena que é ótima, essa mesma, está escrita na dissertação, por isso que eu vou falar. Ela, indo até o serviço, atravessa a rua, passa correndo, uma mulher pergunta para ela, você não tem dinheiro para me dar, que eu quero comer um lanche? Ela falou assim, ixi, olha, eu nem almocei e eu estou totalmente sem dinheiro. E era verdade, não era mentira, estou totalmente sem dinheiro. Aí foi lá, quando ela voltou, a moça falou, ei, vem cá, olha, eu consegui esse tanto de maçã, você não quer uma? E deu uma maçã para ela. Bom demais, né? Bom demais. Bom demais. Então, acho que, enfim, a gente come o lanche junto, compra lanche junto, mas para com isso, né? Isso não está sendo não é uma relação, não é uma transação comercial, é um investimento de vida que a gente compartilha, né? Exatamente. Professora, teve muitas interações aqui na nossa caixa de comentários, as pessoas adorando muito, falaram do jaleco deslocado, fala da importância de ir para o território, agradecendo muito assim, a senhora, marcando outras pessoas. A Lisa, vou ler um comentário aqui que a Lisa trouxe, que a pesquisa muitas vezes se torna apenas um plano de fundo diante das conexões que se cria, né? Então tem muita gente pipocando junto, ainda bem, nesse mesmo sentido, dessa amplitude, né? Porque a gente acaba que fala muito dessa saúde criada e tal, mas se a gente for esmiuçar, como é que é isso mesmo, né? Como é que se amplia isso? Onde que vai? E acaba que, conversando com a senhora e pela visão da senhora, da experiência da senhora, isso é simples. É olhar para o lado. Vamos começar a olhar para o lado. A impressão que traz, conversando com a senhora, é justamente essa, e que bom, não é tão simples, não é algo complexo, no sentido de ação, é complexo no sentido de produção também, tanto quanto outra situação. Mas o começar disso não é complexo, né? Começar a olhar para o lado. Eu diria, é desafiador, porque exige muitos deslocamentos, mas é só você se abrir para o encontro, né? E vai para lá, vai para a vida. Se abrir para o encontro. Professora, acho que eu vou deixar a senhora, então, em paz, porque a senhora já vem de uma aula, né? Então já deve ter falado muito de 2 às 4, e emendou com a gente. Só tenho a agradecer muito em nome do Observa, que é um coletivo que tem muitas outras pessoas envolvidas, tanto da extensão universitária, como pessoas voluntárias
que gostam do que a gente acaba que pipoca, que movimenta e cola junto, voluntários que também atuam, que colam com a gente. Então tem uma galera que vai, né? Também o coletivo ele tem uma onda assim, que não tem ninguém fixo. Tem 3 pessoas que cuidam assim, mais das direções do coletivo, mas sempre tem um espaço bem aberto também para as pessoas entrarem, saírem. E se acharem um espaço interessante para elas pipocarem as ideias delas também, porque esse abrir o espaço também é importante para as pessoas pipocarem aquilo, né? Não trazer, não impor, né? Mas deixar esse espaço aberto. A gente acaba que trabalha muito por isso, abre-se um espaço, tanto para se falar, né? A gente, o professor que trabalha, que também está no meio de estudo do coletivo, ele sempre fala uma coisa que é muito interessante, que é a gente não dá voz para ninguém, as pessoas já têm sua voz, mas a gente, de alguma forma, acaba por contribuir nessa ampliação dessa voz, né? E pensar, a gente são estudantes da saúde, e a gente começou inicialmente trabalhando como um audiovisual muito forte, justamente para pensar essa ampliação de saúde, né? Então, como que o audiovisual pode ser visto? Inicialmente, a gente trazia esse aprofundamento com o audiovisual para se pensar saúde, para se pensar como um instrumento também com essas pessoas, né? Então, a partir disso, a gente vai pipocando outras situações, outras coisas, pensando em cartografias também, pensando como as artes contribuem como instrumento de saúde, potência. A sensibilidade decisiva para o encontro, né? Exatamente, né? E como que isso acaba, que tem a sua complexidade, tanto quanto que é essa movimentação que a senhora traz. Então, o semestre passado, a partir da extensão, teve uns meninos que se dedicaram muito forte a trabalharem justamente essas questões de pensar cartografia, de se pensar o encontro, então, o desejo desse estudante com o desejo da pessoa em situação de rua. Então, saiu trabalhos muito interessantes, como levar uma caixinha de música e a pessoa escolher uma música que é importante para a sua vida. E a partir disso você puxa muita coisa. A gente fez um trabalho desse com os meninos que iam pensando o que eles queriam, o que eles gostavam de música, então vamos levar a música para a rua, né? Então isso foi feito do lado do CAPS, e era interessante porque depois, mais para frente, vieram relatos dos profissionais do CAPS, dos meninos até que estavam estagiando lá dentro, de que as pessoas não participavam das atividades dentro do CAPS e acabam participando lá fora, né? Então, pensar essa institucionalidade, essas paredes, né? E essas ofertas que são encaixotadas também, ou o cara se encaixa ou não, azar dele, né? Problema dele, se ele não se encaixou. Mas eu ia falar uma coisa, uma história que é maravilhosa também, de era um moço que vivia lá, ele tinha todos eles têm, né, um certo percurso, mas ele ficava parado. E aí as pessoas falavam que ele parecia um poste, porque ele não interagia com ninguém, que não sei o que lá, que não sei o que lá. E aí eu tinha aprendido de um trabalhador de um consultório na rua maravilhoso, que ele teve uma vez que ele demorou 9 meses num processo de aproximação com uma determinada figura, e que era totalmente arredia ao contato, e que ele tinha feito assim, ele ia lá, sentava e ficava lá perto dela, e eu propus isso para essa minha orientação. Então, por que você não faz isso? Vai lá e fica lá do lado. E aí vamos ver o que acontece, né? E aí, ficou lá, e ela um dia levou, ela perguntou o que ele gostava. Na hora ele falou um pouquinho, daí o que ele gostava de fazer. Não, um dia levaram várias coisas para ver, aí ele gostava de jogar xadrez. Aí ele ganhava de todo mundo, o poste, sabe? Ganhava de todo mundo no xadrez, ganhava de todo mundo. Aí ela deu de presente para ele um joguinho de xadrez que era com ímã, então não voava com o vento, fechava numa caixinha que cabia no bolso, e não sei o que lá, tarará. Foi muito legal, é uma história linda, e aí no fim enfim, ele disse que, eu não vou, mas é que era de uma delicadeza, assim, a construção, porque o que significou a abertura
a potência daquele negócio e as várias possibilidades que foram se abrindo a partir do reconhecimento da potência, em vez de olhar o que ele não fazia, se encontrar com tudo que ele podia fazer, e tudo que ele manejava, porque ele comia, tomava banho, fazia, não sei, ele inventava, então, Poste não faz tudo isso, né? Enfim, enfim, e aí ele falava que a amizade deles cabia dentro da mochila, que era um joguinho de xadrez que botava dentro do bolso, sabe? Que ele ia levar para todo lugar, muito legal. Enfim, legal. É isso, né? É isso, né? A potência está nisso. E na paciência, no tempo que é outro. Detalhe. Isso, no detalhe. E no tempo e espaço que é outro, né? Exatamente. Professora, eu vou agradecer muito em nome do Observa e da galera toda. Limeira, aqui mandou um recado. Estou em Limeira, só observando, pessoas que estão interagindo aqui e trazendo alguns pontos da nossa conversa. Então, eu vou agradecer muito, muito, muito mesmo assim, a paciência, a disponibilidade, o abrir-se para esse encontro com a gente, mesmo que virtualmente, pelo momento, né, que a gente está, mas que isso faz os funcionamentos de outras formas de vida e de outras formas de relações. E muito obrigada desde já de São Paulo. A senhora se cuida aí, viu? Pode deixar. E muito obrigada. Aí eu vou fazer uma última pergunta, que a gente sempre acaba fazendo. Lá vem eu sempre falo isso, né? Uma última, mas essa é a última mesmo. Que é, o que é saúde para a senhora? Saúde, para mim, vamos chamar assim, é uma certa reserva técnica que a gente constrói em relação, que quanto mais ampla a nossa rede de conexões, maior a possibilidade de a gente ampliar essa reserva, e é com essa reserva que a gente se enfrenta com os diferentes problemas que a vida nos impõe. E, para mim, a saúde é essa capacidade de poder enfrentar os problemas com essa reserva que a gente constrói a partir dessa rede de conexões, apesar de tudo que a gente não pode escolher na vida. Perfeito. Professora, muito obrigada mesmo. Um beijão na senhora. E até a próxima. Viu? Tá bom, um beijo para você também. Vou mandar para você o trabalho da Paula. Mande, não esqueça não, tá bom? Tá bom. Obrigadão mesmo. Beijo. Vou finalizar aqui. Beijo, tá tchau. Tchau.